Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Dia especial, né? Dia de muitas alegrias com as crianças, estão lá se divertindo, brincando. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Nossa reflexão nesta manhã é baseada no texto de abertura do nosso culto, no Salmo 127. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu gostaria de falar sobre recomendações importantes aos pais nesta manhã. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pai querido, Pai celeste, eu quero te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado até aqui. Agora que abrimos Tua Palavra, que vamos refletir, nos concede a graça de avaliar nossa vida, nossa mente, nosso agir, à luz da Tua Palavra. Que tudo que eu venha falar, ó Pai, seja somente aquilo que está no Teu coração, e tudo aquilo, ó Deus, que for dito, sirva, ó Deus, de edificação e crescimento para todas as vidas nesta manhã. Assim que oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queria destacar para os irmãos que eu cresci na igreja. Estava até conversando com o irmão Rui. Eu fui criado dentro da igreja. Na minha época, as coisas eram mais severas. Eram bem severas. A gente não podia andar no culto, não podia conversar no culto. Eu me lembro uma vez que a esposa do pastor chegou, estava eu mais 4 amigos. Eu era muito calminho na igreja, viu, irmãos? A esposa do pastor chegou e ela virou e falou assim: vem os 4 aqui fora. Meus irmãos, nós ouvimos um sermão de 1 hora. Mas foi muito bom, foi muito edificante. Me lembro de uma outra oportunidade também, eu era embaixador do rei, foi o primeiro acampamento que eu fui. E eu tinha um amigo muito arteiro, não era eu, era um amigo. E ele tinha aprontado com os outros estavam atrás dele, e ele resolveu subir no telhado das gabines. E daí não conseguia descer, eu só subi para ajudar ele a descer. Aí fui expulso do acampamento também. E eu queria dizer para os irmãos, até nesses momentos de repreensão, eu me lembro também lá na primeira igreja, né? A Ana Tereza vai lembrar. A gente tinha um diácono lá, a gente sentava na galeria. Ele chegou lá, até para descer todo mundo da galeria, vocês não param de conversar. A gente desceu e ficou do lado de fora da igreja. Ele foi lá do lado de fora da igreja, vocês vieram aqui para fazer o quê? Brigando com a gente, mandou a gente entrar. O querido irmão já faleceu, tive a oportunidade de estar lá no seu culto fúnebre e agradecer a família dele por essas repreensões. E conta essas histórias para os irmãos, para que os irmãos entendam que o melhor lugar para os seus filhos é a casa de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Não importa se o seu filho, você acha ele é difícil, para nós é muito bom que ele seja difícil. Para a igreja é muito bom que seu filho seja difícil, indisciplinado, porque aí a gente vai ver a graça, a bondade e a misericórdia de Deus superabundar sobre a vida dele. Amém, irmãos? Muitos se corrigiram no caminho do Senhor dentro das igrejas. Muitos. Eu cresci num tipo de juventude que já não existe mais. E hoje o perigo dos nossos filhos não mora fora de casa, está dentro de casa. O perigo dos nossos filhos está dentro de casa. Você não tem controle do celular do seu filho.
Você não consegue controlar isso. Não adianta você achar que ele é inocente. Meu sobrinho de 6 anos, um dia desse eu peguei ele no celular, ele estava jogando com pessoas do outro lado do mundo, jogando com 6 anos de idade, com pessoas que ele não conhece, não sabe quem, você não sabe quem é. Antigamente os pais se preocupavam quando os filhos saíam e não voltavam. Hoje eu fico preocupado com os filhos dentro de casa. Eu fico preocupado com os pais que não trazem os seus filhos na igreja. Eu fico preocupado com você, pai, que mostra para o seu filho que você pode viver sem Deus. Sabe como você mostra para o seu filho que você pode viver sem Deus? Quando você não vem na igreja. Quando você fala que uma festa, um programa, qualquer outra coisa, um futebol, é mais importante do que estar na igreja. Segunda-feira nós tivemos a reunião dos atletas de Cristo aqui, e fui muito impactado com o testemunho que eu ouvi. É o jogador do Vila Nova, o Marlone, e foi um testemunho maravilhoso, lindo. Ele estava falando, e ele começou a reflexão dele falando que não era para ele ter nascido, porque hoje a sociedade quer matar todas as crianças que as mães sofreram de abusos. Então não era para ele ter nascido, porque ele era fruto de um abuso que a mãe dele sofreu. E infelizmente tem muitos cristãos que acham que isso é certo, porque está deixando de crer na graça, na bondade e no poder de Deus. Ah, mas a mãe, eu acredito que a graça de Deus pode superabundar maravilhosamente sobre a vida dessa mulher. Eu conheço muitas mulheres. Já ajudei muitas pessoas assim. E querido irmão, você não pode permitir uma ideia dessa perto de você. Você não pode permitir. Porque o testemunho que eu ouvi aqui segunda-feira me impactou tremendamente. A mãe estava com o Citotec para tomar. E ela de repente falou que ela ouviu uma voz falando assim: não toma, porque esse filho é meu. E o texto está dizendo aqui: os filhos são a herança do Senhor, não importa a condição que você teve. Filho é a herança de Deus, amém? Filho é a bênção de Deus. O que seria dessa mãe se ela tivesse abortado? Estaria traumatizada? Estaria lá sofrendo com isso? Não teria tido filho? E o que é ainda maravilhoso, ela estava gestante de gêmeos. O Marlone tem um irmão gêmeo. Que história incrível. Queridos irmãos, quando você fala que você pode viver sem Deus, no seu trabalho, no seu lazer, você não está ajudando o seu filho. Eu sou filho de uma mãe que acordava cedo e falava que nós tínhamos que chegar no horário na casa de Deus. Eu sou filho de uma mãe que falava assim para mim: não vai usar essa roupa hoje, porque essa roupa é roupa de ir para a igreja. Eu sou fruto de uma mãe que nós tínhamos que sair de casa, pegar 3 ônibus para chegar na igreja, e não chegávamos atrasados. Eu sou filho de um pai que quando saía, nós morávamos em Séries, e lá estava chovendo, e a gente morava numa rua de terra, e o meu pai, antes de sair de casa, falava assim: não é para sujar a igreja. Olha, algumas cadeiras da igreja estão riscadas. Olha, algumas cadeiras da igreja aí tem chiclete. Você acha isso certo, irmão? Eu comecei dizendo, eu fui fruto de uma geração rígida, e não me arrependo disso. Nós nunca sujamos a igreja. A gente saía de casa com 1,50 de altura, chegava na igreja com 1,55 de tanto barro que tinha em Séries, subindo aquelas ladeiras de Séries. Mas nós não sujávamos a igreja. Você acha que a gente levantava no culto para tomar água e ir no banheiro? Você acha, irmão? Não. Vai antes de ir para o culto.
E se chegou na hora, não é para levantar mais. Com isso eu aprendi com meus pais, que nós precisamos oferecer a Deus o nosso melhor. Amém, irmãos? Ensine o seu filho o melhor é Deus. O melhor é Deus para a vida dele. O melhor é Deus para a vida dele. Minhas filhas estão entrando agora na fase de vestibular. Eu falo para elas, se vocês querem ser vitoriosas, sirvam primeiro a Deus e o resto Deus vos dará. Deus vos dará. Só que agora eu já não posso ficar obrigando, mas eu falo para elas, o melhor é vocês ir para a igreja. Mas eu tenho que estudar, pai. O melhor é você ir para a igreja. Porque Deus pode ser o apoio, e sempre é o apoio que os nossos filhos vão precisar. Nenhum livro, nenhum estudo será maior do que Deus na vida dos nossos filhos. Amém, igreja? Nenhum filho, nem nada, nenhum dinheiro, nenhuma posição, nenhum cargo. Nada disso será mais importante para o seu filho do que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu filho precisa aprender da Bíblia. Leia a Bíblia com seu filho. Ensine a Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, é inútil o seu trabalho, é inútil a sua guarda, é inútil. Meu pai não deixou herança, minha mãe não vai deixar herança, material, mas espiritual, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Louvo a Deus porque eu aprendi o culto doméstico com meu pai. Reuni a família toda, todo mundo emburrado, todo mundo de bicão, até meus irmãos que já eram adultos, porque eu sou o temporão lá em casa, né? Então eu tenho 3 mães, eu tenho 4 pais, que os meus irmãos é tudo bem mais velho do que eu, né? E eu sou o temporão, então eu tenho um monte de pai e um monte de mãe. Todo mundo sentado na sala para fazer o culto doméstico. Você faz o culto doméstico na sua casa, irmão? É inútil qualquer outra coisa, querido irmão. Converse, dialogue com seus filhos, tenha franqueza espiritual. Você sabe por que nos Estados Unidos acontece o êxodo dos filhos? 70% dos filhos saem das igrejas, abandonam as igrejas quando eles entram na universidade. Sabe por que acontece? Porque eles não veem de fato uma referência verdadeira e espiritual dentro de casa. Você precisa ser esse referencial verdadeiro, de uma espiritualidade verdadeira. Quem tem que ser primeiro cheio do Espírito Santo na sua casa é você, querido irmão e querida irmã. Amém? É você que tem que ser cheio do Espírito Santo. É você que tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha, como você encontra paz para a sua vida no Senhor, o nosso Deus. Salomão fala, a sua recomendação em Provérbios 22, 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A educação que Salomão está dizendo não é essa educação do nosso tempo. Não é essa educação do nosso tempo. Porque essa educação do nosso tempo, segundo a palavra de Deus, ela está errada. Seu filho não sabe o que quer e ele não sabe para onde vai. Quem instrui é o pai e a mãe. Amém? É você, pai e mãe. É você que instrui o seu filho, é você que tem que falar. Você vai por esse caminho. Mas isso é autoritarismo, pastor. Eu não sei o que você acha. Isso é patriarcado, pastor. Eu não sei o que você acha. Você pensa isso. Não estou me importando com isso. Porque eu quero seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo assim, instrui. Instrui, mostre o caminho para o seu filho. Ensine ele a andar no caminho para que ele não se desvie. Eu falo para as minhas filhas isso. O que eu pude fazer, eu já fiz. A decisão agora é de vocês. Eu sei da onde eu tiro forças para viver, é na palavra de Deus e na oração. Eu sei da onde eu tenho recurso quando eu não sei
qual caminho tomar na encruzilhada da vida, e eu sei que é só com os joelhos dobrados que eu encontro esse caminho. Minhas filhas já não são pequenas, elas já sabem o que elas querem para o caminho, mas eu instruí elas no caminho. Instruí elas no caminho. Pastor, meus filhos já estão grandes, agora eu não sei o que fazer. Então, o seu papel como pai e mãe é você orar pelos seus filhos todos os dias da sua vida. Orar pelos seus filhos todos os dias. Todos os dias, ininterruptamente, é você que ora pelos seus filhos. Ontem minha mãe completou 91 anos de idade. 91 anos de idade. E minha mãe falou ontem para mim assim: Carlos, eu não estou gostando dessa casa que vocês me trouxeram. Ela mora lá, já tem 14 anos. Por que vocês me trouxeram para essa casa? Eu falei: mãe, o que a senhora não está gostando? Não, porque a outra era maior. É, mãe, tá bom. Soraya com jeitinho falou: não, então a gente vai arrumar para a senhora. Eu falei: que bom que eu tenho uma esposa amorosa com a minha mãe. E eu olhando aquilo, eu pensando, né, está apagando, né, a memória. Daí ela olhou para as minhas filhas e falou para elas: ai, vocês são tão lindas, que Deus abençoe o caminho de vocês. Oh, isso não tem preço, querido irmão, querida irmã. Ela pode esquecer de onde é a casa dela, mas ela não esquece quem é o dono da casa dela, que é o Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Que você não se esqueça quem é o dono da sua vida, o dono da tua existência, que é o Senhor, o nosso Deus. Jamais. Amém, irmãos? Fala assim comigo: eu não vou esquecer o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Deus. Não esqueça quem é o seu Redentor, quem é o seu Salvador, quem é o seu Deus. Não se esqueça, jamais. Eu queria deixar mais 2 recomendações para os irmãos. E essas recomendações estão lá no Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6. E queria deixar aqui para os irmãos, Mateus capítulo 6. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ensina 3 coisas fundamentais para a vida espiritual e que todo pai deve ensinar os seus filhos. Mateus capítulo 6. A primeira delas: você precisa ser generoso. Tenha o cuidado de não praticar as boas obras da justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, ou fazem tentando receber alguma recompensa. Mas quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo recompensará. O que vai nortear a vida do seu filho, que o seu filho vai fazer para ele prosperar, querido irmão, não é todo ensino que você for dar para ele, mas é todo ato de amor. Isso vai fazer com que a vida do seu filho seja uma vida próspera. Às vezes a gente se preocupa muito com a vida acadêmica dos nossos filhos, e a gente está se esquecendo de se preocupar com as coisas essenciais da palavra de Deus. E aqui ele está falando que você tem que ter atos de compaixão, porque uma pessoa que ganha todo o dinheiro do mundo, a grande tendência é ele se tornar uma pessoa avarenta, narcisista, egoísta, longe e distante de Deus. Mas quando você ensina o seu filho atos de amor, atos de generosidade, isso não vai entrar no coração do seu filho. Você está blindando o coração do seu filho contra esse tipo de coisa: orgulho, avareza, narcisismo, egoísmo. Você blinda o seu filho com atos de justiça. Tem 2 calças, ensina o seu filho a dar uma. Tem 2 sapatos, ensina o seu filho a dar um. Ensina o seu filho a levar o lanche para a escola,
e partilhar com a coleguinha que não tem, com o coleguinha que não tem. Ensine o seu filho, quando você estiver indo embora e ver alguém com necessidade na rua, para o seu carro e ajuda aquela pessoa. Atos de justiça, atos de generosidade, Jesus diz. Segundo ensino de Jesus, a oração. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora com o teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. É a oração, querido irmão. Oração é a coisa mais importante nessa vida. Nessa vida, querido irmão. Ore em voz alta para que os seus filhos ouçam a sua oração. Homens, orem pelos seus filhos, em voz alta por eles, para que eles vejam que você tem o temor de Deus, que você tem um Deus em quem você confia, em quem você se refugia. Mãe, ore pelos seus filhos todos os dias antes deles dormirem, para que eles tenham um sono do Senhor. Quando eles saírem, orem por eles, orem todos os dias, ensine os seus filhos a orar. Ah, que lindo, vocês viram o Mateuzinho aqui falando o Pai Nosso, que coisa linda. Ensina os seus filhos a fazer o Pai Nosso, ensina o seu filho a fazer a oração, o Salmo 91, o Salmo 24, ensina o seu filho a orar o Salmo 121, ensina o seu filho a orar os Salmos, ensina o seu filho a orar. A oração, Jesus mostra que isso é o cerne. Jejuar, querido irmão, aqui ele está falando de jejum. O que é jejum? Abster-se de alimento mesmo. Abster-se de alimento é em prol do reino de Deus, em prol da causa do Senhor. Eu sou batista tradicional, sempre fui batista tradicional, da Convenção Batista Brasileira, da mais antiga. E eu não sei quando foi que os batistas pararam de jejuar, mas eu descobri que tem muitos batistas que jejuam ao redor do mundo. E um dos pastores que eu conheci que jejuava era o pastor Russell Shedd, e que ele falava que se você quer ter sabedoria na sua vida, jejue. Jejue lendo a Bíblia, que aí você terá sabedoria. Se você não sabe para onde você vai, jejue. E fique orando e lendo a palavra, que Deus vai te mostrar o caminho. Isso aprendi com o pastor Shedd. Está lá nas notas da Bíblia Shedd. Você pode olhar lá quando ele vai falar sobre isso. Jesus não aboliu o jejum, ele jejuou. Ele jejuou. Por que você não jejua? E por último, queridos irmãos, nessa manhã eu quis mostrar para os irmãos recomendações que são importantes para a vida dos nossos filhos, para a jornada espiritual dos nossos filhos. Tentei mostrar para os irmãos que à luz da palavra de Deus, nós precisamos mostrar que Deus é o mais importante para os nossos filhos. Que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, através de atitudes, que nós verdadeiramente confiamos em Deus. E que o nosso grande legado na vida dos nossos filhos seja a nossa fé em Cristo Jesus. Tentei mostrar para os irmãos a importância de você instruir o seu filho, sair dessa pedagogia moderna, e você que tem autoridade sobre a vida do seu filho, não é professor de escola e professor de universidade, quem tem autoridade é você. Nós estamos no meio de uma educação permissiva que fica querendo dizer que os nossos filhos, eles sabem e têm um coração puro. A Bíblia diz o contrário, os nossos filhos são maus, e o coração deles se inclina para o mal. Quem faz com que o coração do seu filho incline para o bem é o pai e a mãe que tem Jesus Cristo no coração, que tem a palavra de Deus. Então que isso seja verdade na sua casa, em oração, em jejum, em atos de justiça e de misericórdia. O meu sonho é que a igreja seja sempre esse lugar para os nossos filhos brincar, para os nossos filhos aprenderem a palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos, eu nasci e fui criado numa educação bem rígida. Eu sou meio rígido com as minhas filhas, eu sei que eu sou. Mas eu sempre falo para elas, tudo isso é porque eu as amo de uma maneira que eu não sei dizer e explicar. Mas eu só sei que isso, todos os gestos são por amor.
Mas eu não posso fazer isso com seu filho, querido irmão e querida irmã. A única coisa que eu posso tentar te mostrar nesta manhã é que você precisa ser o pai que recebeu do Senhor uma herança maravilhosa, que é o seu filho. Que você é uma mãe que recebeu uma herança maravilhosa que veio das mãos de Deus, que é o seu filho, que é a sua filha. Que o Senhor nos dê a graça de ver os nossos filhos crescendo no caminho dele e nunca se desviando desse caminho. Amém? Você quer isso para a sua vida? Quer isso para a vida dos seus filhos? Fique em pé comigo. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, abrimos Tua palavra nesta manhã, meditamos nela, ó Pai, e peço a Deus que o Teu Espírito nos faça refletir, ecoar e viver, ó Deus, esta palavra na vida comum de nossas casas. E que em nossos lares, ó Deus, nós possamos realmente dizer que a nossa casa está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pai, o Senhor que age em todos os corações, eu peço que o Senhor esteja agindo no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui na igreja, Pai. Que, ó Pai, aqui seja uma igreja cada vez mais, uma igreja cuidadora das famílias, cuidadora das crianças, cuidadora dos nossos filhos. Que a cada dia nós possamos andar nos Teus caminhos e nunca se desviar dos Teus caminhos. Assim que eu oro ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.